Isso é simplesmente de arrepiar. Silent Hill, uma cidade misteriosa, onde vários e vários personagens viveram dilemas, agonias, situações de vida ou morte intensificadas pelos seus piores pesadelos. A névoa viva que cobre a cidade, os sons aterrorizantes e os monstros horripilantes não estão ali por acaso. Eles são entidades personificadas daquele lugar, reflexos do que existe de pior na mente daqueles que ousam atravessar esse inferno. E existe um elemento que está presente durante praticamente todas essas jornadas, costurando essa atmosfera de sofrimento e angústia: as músicas. Na jornada de Silent Hill 2, acompanhamos James Sunderland, que de início é apenas um homem que foi para Silent Hill na esperança de encontrar sua esposa Mary, que lhe enviou uma carta pedindo que eles se reencontrassem em seu lugar especial. No entanto, é revelado logo no início que Mary faleceu por conta de uma doença. Porém, James, mesmo assim, parte em busca desse reencontro, pois para ele nada mais importava naquele momento. Logo nos primeiros minutos de jogo, se deparamos com um ambiente desolado, onde o perigo parece estar sempre à espreita. Prédios abandonados e velhos, ruas desertas, carros sucateados, cemitérios, florestas sem vida alguma presente. E a cada passo dessa jornada em busca de Mary, somos atravessados por sentimentos diferentes: medo, culpa, solidão e estranheza. Muitos deles são transmitidos diretamente pelas músicas que acompanham o jogador. Em vários momentos, o simples fato de avançar pelas áreas já causa apreensão. E não é apenas pelos monstros, mas pela sensação de isolamento e desconforto que a trilha sonora nos transmite. As OSTs foram compostas por Akira Yamaoka, acho que é assim a pronúncia. E aqui elas cumprem um papel primoroso, nos colocam diretamente na pele de James, um homem frio, quebrado, em busca de algo que ele mesmo sabe que não faz sentido procurar, mas que ainda assim insiste em seguir em frente, sempre com aquele resquício de que tem algo pesado pairando sobre ele. Silent Hill 2 foi o meu primeiro Silent Hill, e isso torna minha memória afetiva ainda mais intensa. Eu lembro de começar essa jornada no meu falecido PlayStation 2 e uma TV de tubo de 14 polegadas. E já percebi de cara que as músicas eram icônicas e memoráveis, e acima de tudo melancólicas também. Nessa época eu já era um pouco mais velho, então eu conseguia captar o carinho e o cuidado colocado na composição da trilha, que deixou a experiência ainda mais incrível. E já antecipando, eu não joguei o remake por motivos, mas acompanhei a série pelo desempregado. Então, quando eu for jogar futuramente, se vocês curtirem esse tipo de vídeo, eu posso trazer um conteúdo específico só sobre a trilha sonora do remake, que por sinal ficou incrível. Para quem não conhece a franquia Silent Hill, muitos cenários, inimigos e acontecimentos possuem explicações diretamente ligadas aos conflitos internos dos personagens. E o mesmo pode ser dito sobre as OSTs. A sua percepção de uma música pode mudar completamente depois que você zera o jogo. Muitas faixas, inclusive pelo próprio título, entregam pistas importantes sobre o plot. Elas funcionam quase que como um complemento narrativo da história que vai sendo apresentada. Aliás, toda a trilha sonora, tanto do original quanto do remake, está disponível nas plataformas digitais. Recomendo muito que vocês escutem, tá? Tem no YouTube, no Spotify, então aproveita lá. E já deixa aí nos comentários qual que é a track favorita de vocês. Silent Hill sempre abordou o terror psicológico como seu principal pilar. Então muitas vezes você está tenso andando por um corredor escuro, vai se deparar com um monstro grotesco e a trilha vai mudar para algo mais intenso, buscando gerar o desespero e agonia no jogador. E diga-se de passagem, o incrível é que além de todas essas nuances da trilha que eu mencionei, tem diversas surpresas, e quando eu digo surpresas é algo como
Eu sei, eu devo ter matado vocês de susto. Do nada, um heavy metal no ST, cara. E sim, eu peguei o final que toca essa música. Isso que dá querer juntar os itens de cura e deixar o James todo ferrado durante o jogo. Ser pão duro com itens cobrou seu preço. E já que eu citei finais diferentes, uma jogada genial da direção de Silent Hill 2 é introduzir melodias que vão sendo reveladas aos poucos. Um ótimo exemplo é o tema Promise, relacionado a um final específico. Mesmo assim, já conseguimos ouvir pequenos vislumbres desse tema desde o início do jogo, quando James lê a carta de Mary logo nos primeiros minutos. I got a letter. The name on the envelope said Mary. Além de vários finais possíveis, durante o jogo descobrimos as faces e as atitudes não apenas de James, mas das outras pessoas que cruzam nosso caminho nessa visita a Silent Hill. Cada uma com sua história e motivações, e claro, temas especiais que contribuem ainda mais para a construção de cada personagem. Angela é sem exagero um dos personagens mais trágicos de Silent Hill 2. A história dela aborda temas extremamente pesados, como abuso físico e psicológico causados tanto pelo seu pai quanto pelo seu irmão. Traumas que moldaram completamente a forma como ela enxerga o mundo. E diferente de outros personagens, Silent Hill não se manifesta para Angela apenas como um lugar hostil, mas como uma extensão direta do sofrimento que ela carrega desde a infância. O inferno dela não começou ali, ele apenas ganhou forma. E em uma das cenas mais icônicas do jogo, temos uma trilha que não é ligada a ela diretamente, mas que seu tom traz todo o contexto que precisamos, ao qual implicitamente diz que Silent Hill não é um pesadelo, e sim a única realidade que ela conhece. Além de Angela, outra figura essencial surge no caminho de James, Maria. À primeira vista, ela é apenas alguém que se parece muito com Mary, mas rapidamente fica claro que Maria é algo além disso. Ela é uma projeção da idealização de James, quase que uma versão perfeita de Mary, moldada a partir do desejo, da culpa e das frustrações que ele nunca conseguiu expressar em vida com ela. Enquanto Mary representava a doença, o sofrimento e o desgaste emocional do relacionamento, Maria surge como o oposto, viva, provocativa, carinhosa e presente. Ela diz o que James gostaria de ter ouvido, age de forma como ele desejava e ao mesmo tempo expõe quanto essa idealização é artificial e instável. Maria é fundamental para o desenrolar da narrativa justamente por existir nesse limbo entre conforto e punição, e isso se reflete diretamente no destino da personagem. Maria sofre, morre e retorna mais de uma vez, como um ciclo cruel que escancara o quanto essa fantasia não pode existir de forma definitiva. Ela nunca é estável, nunca é real e nunca pode substituir Mary. Inclusive, não é à toa que a artwork da OST de Silent Hill 2 traz Maria deitada em um dos cenários mais icônicos do jogo. Aquela imagem resume perfeitamente sua essência, algo belo, melancólico e condenado desde o início. E sempre que a Maria aparece, a trilha sonora carrega um ar profundo de mistério, sedução e estranheza, reforçando que, apesar da familiaridade, existe algo profundamente errado ali. E assim, um palpite meu é que eu acho que o anime Death Note se inspirou nas composições de Silent Hill em algumas músicas. Duvida do que eu tô falando? Eu vou colocar um pedacinho de Heaven's Night, também relacionado à personagem Maria. E me diz aí, se trocar pra uma cena de Death Note, não encaixaria perfeitamente. Theme of Laura é o tema principal de Silent Hill 2. Laura é uma criança que cruza o caminho de James e possui vínculos com Mary. Por ser uma criança, ela não enxerga os horrores da cidade, nem monstros, nem manifestações grotescas, justamente por sua inocência.
Por isso, sua trilha é mais calma, sem transmitir sensação alguma de desespero. E uma curiosidade interessante é que Akira Yamaoka escolheu o nome Theme of Laura porque a cutscene envolvendo a personagem foi uma das primeiras a ficar pronta. Aí ele viu e fez o tema para ela, e sinceramente, ficou genial. Pyramid Head, um dos inimigos mais icônicos de todos os jogos. Seu papel é claro, ele é o carrasco de James. Ele pune James por seus pecados. Pecados que, com o avanço da narrativa, a gente descobre quais são e por que ele merece essa punição. James, na verdade, foi quem matou sua esposa Mary. Ela sofria de uma doença longa e debilitante que a consumia pouco a pouco, não apenas fisicamente, mas também emocionalmente, transformando dor, frustração e desespero em rotina. E exausto após anos lidando com esse sofrimento, James se deixou dominar pelo ressentimento, pela culpa e por uma noção completamente distorcida de misericórdia. Para ele, aquele ato passou a existir como um falso alívio, uma tentativa desesperada de encerrar a dor de ambos, mesmo sabendo no fundo que nada poderia justificar o que ele fez. Após sermos perseguidos diversas vezes por essa criatura, chegamos ao confronto final com Pyramid Head. Nesse momento, quando seu tema completo finalmente se revela, fica claro que cada nota carrega o peso das ações de James. Culpa, raiva e sofrimento, todos traduzidos em uma música. Mas é exatamente ali que James reconhece seus erros e encontra forças para seguir em frente, enfrentando sua própria criação. O som se torna ao mesmo tempo atormentador e calmo, quase belo de uma forma horrível. É absurdo o que eles conseguiram transmitir com essa trilha, facilmente uma das minhas favoritas. E após a gente zerar o jogo, até a música que exibe os resultados tem um significado narrativo. É como se James estivesse finalmente livre daquele tormento, depois de vivenciar os seus piores pesadelos e aceitar a verdade de que de fato aconteceu, e ainda assim ter forças para se levantar e seguir em frente, aceitando toda a culpa que ele carrega. A trilha sonora de Silent Hill 2 é uma obra de arte atemporal. Mesmo após tantos anos, ela continua extremamente relevante dentro do gênero survival horror, não apenas pela qualidade técnica, mas pela forma como conversa diretamente com a narrativa e com o psicológico do jogador. Para os milhares de jogadores que viveram essa experiência, essas músicas não são apenas trilhas de fundo, elas se tornam memórias. Sons que carregam medo, culpa, melancolia e reflexão. Mais do que marcar uma geração, a trilha sonora de Silent Hill 2 se eternizou na trajetória de quem teve a coragem de atravessar essa névoa. Se vocês gostaram do vídeo, eu posso trazer conteúdo sobre outros jogos também as trilhas sonoras deles. Eu gosto muito de falar sobre isso. Antes de encerrar, eu preciso mostrar para vocês a GOAT da OST de Silent Hill 2. Se você chegou até aqui, comenta cachorro para eu saber se você curtiu o vídeo ou não. Muito obrigado por assistir. Até a próxima. Agora, fiquem com ela.